Graça e paz, nobres e digníssimos companheiros. Queremos mais uma vez agradecer ao nosso magnífico e maravilhoso Deus por essa sublime oportunidade que Ele nos proporciona nesta noite de terça-feira, 14 de julho de 2020, voltarmos a ter aí essa maravilhosa interação com você, nobre. E já vejo aqui amigos assim altamente expressivo da nossa relação interpessoal, meu nobre amigo Gerardo Correia, que nos dá a satisfação de estar conectado aí. Um grande abraço, nobre companheiro. Também o Gelson Pimenta e o nobre e digníssimo professor, pastor Paulo César Souto, já está aí dando ar da graça, e daqui a pouquinho, meu irmão, minha irmã, nós teremos a alegria de voltarmos aí conversar com vocês sobre a palavra de Deus. Estamos falando sobre o papel da igreja no reino de Deus, tá? Parte 2. Semana passada nós começamos neste tema, mas devido à exiguidade do tempo não deu para concluir o assunto, mas hoje nós temos aí a oportunidade. Quanto mais rápido você, meu nobre pastor Paulo Júnior, né, está nos dando alegria, Juninho nos dando alegria, também a Ana Maria Freitas nos dando a satisfação, a alegria lá de Boston. E com vocês nós queremos fazer essa live, tá? E quanto mais rápido você divulgar nas suas redes sociais aí, que já estamos ao vivo e a cores, para relembrar aí essa gama, né, de irmãos que sempre nos dão essa satisfação às terças-feiras, né? Já temos aí um grupo cativos que não perdem as nossas lives, e a gente fica hiper agradecido a esses nobres irmãos que nos dão sempre essa satisfação. Estou vendo aí a Rosângela Castro, lá em Belo Horizonte. Que bom, Rosângela, tê-la conosco aí. Um grande abraço no Renato, na família. Também o Roberto. Roberto está nos dando aí a satisfação da sua participação, e nós, com certeza, estamos agradecidos a Deus por tê-los aí conectadinho conosco na live dessa terça-feira. O tema que nós estamos propondo a ministrar é sobre o papel da igreja no reino de Deus. E para isso eu conto aí com a presença do meu nobre e digníssimo amigo pastor Paulo César Souto, que é um exímio expositor da palavra de Deus e professor, né, de hebraico, de grego, e sempre nos dando a honra, a alegria, já aí umas 3 semanas, tá? E claro que tem enriquecido muito as nossas ministrações, as nossas conferências online, e você que nos dá essa alegria é o motivo que nos leva sempre a fazer essas lives às terças-feiras. Então, você que já está conectado, faça, meu nobre, a gentileza de já divulgar aí nas suas redes sociais que você está ao vivo, tá? Está comigo ao vivo e a cores. Aí já estou vendo a face do nobre português, pastor Paulo César Souto, e nós já vamos abrir aí os microfones para ele cumprimentar você, meu nobre. Mas antes, quero mandar um abraço aí para todos vocês
que já estão sintonizados, conectados na live dessa noite. Quanto mais rápido, nobre, quanto mais diligente você for em divulgar aí nas suas redes, para as outras pessoas saberem que nós estamos ao vivo e a cores, com certeza, muito mais disponibilidade de tempo nós teremos nessa noite. Estou vendo a Silvana, a Raquel, lá em Curitiba, nos dando alegria, né? Tem pinhão aí, Raquel? Hoje a noite aqui no Rio está propícia para comer pinhão, né? Um abraço para a Raquel, para o pastor Hercílio e para toda a família lá em Curitiba. Também louvamos a Deus pela nobre pastora Elianai Ribeiro, minha digníssima esposa, que me dá a satisfação, a minha filha Elioneide Ribeiro e a família Ribeiro aí entrando, né? Mostrando, dando as caras, dando ar da graça. E nós louvamos a Deus pelo Emerson, Emerson e Ruth, lá também em Curitiba. E é muito bom. Só está faltando você, nobre, dar o ar da graça. E aí eu estou estimulando você o fazer o mais rápido possível, porque temos assuntos muito bons, os quais com certeza vai edificar e abençoar a sua vida. Então, entra já aí e distribui aí nas suas redes. E aí eu vou abrir os microfones aí para o meu nobre, digníssimo amigo pastor Paulo César Souto. Que bom, nobre, tê-lo novamente conosco. Pastor Samuel Ribeiro, meu amigo, boa noite, a paz do Senhor. Sempre bom estar aqui contigo nessa live, que tem alcançado aí uma multidão de pessoas nos continentes da Terra, onde temos assim abordado, né, junto com aquilo que Deus tem lhe dado acerca do reino de Deus. Tem sido um tempo proveitoso e para nós sempre uma alegria poder cooperar com o crescimento do reino através dessas lives contigo. Para mim é um prazer, um privilégio. Tamanha importância do seu ministério também, que já vem aí há décadas abençoando as nações, ensinando, profetizando, instruindo, capacitando lideranças. Então, para nós é um prazer muito grande poder cooperar de alguma forma com essas lives que têm sido de muita valia para todos nós. Aos irmãos que já estão nos vendo nessa live, sejam bem-vindos mais uma vez, que você possa compartilhar aí essa live com os demais contatos aí da sua rede social, para que possamos alcançar ainda mais pessoas, né? Que Deus continue te abençoando e que você que tem estado aí conosco e com o pastor Samuel já nas outras lives aí, é sempre bom tê-lo aqui, ajudando essa força conosco aí, porque a motivação nossa de estar aqui nessa live é justamente poder abençoar a sua vida através de uma palavra de Deus para o nosso crescimento e edificação. Boa noite para todos e é bom estarmos aqui mais uma vez. Pastor Samuel, estamos juntos aí. Obrigado, pastor Paulo, e nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela igreja lá em Portugal, que ele é abençoado, o rebanho, né, que Deus tem lhe confiado para apacentar, e a gente mantém aí essa aliança de amizade que tem contribuído para o crescimento e expansão do reino de Deus. E nós queremos louvar a Deus pela vida aí do Samuel, meu sobrinho, que dá o ar da graça nessa terça-feira. Que bom, Samuel, tê-lo conosco. A Tânia também está aí nos dando a alegria de estar nos dando a sua atenção na noite dessa terça-feira, e eu estou aguardando você. E eu não posso aguardar muito tempo, porque a disponibilidade de tempo que a gente tem é muito pouca, né? Parece uma hora, parece, na verdade, grande o tempo, mas quando a gente começa a entrar no contexto do assunto, aí a coisa rende, né? Então, por isso que a gente tem que aproveitar o máximo do tempo aí. Por isso que eu estou solicitando você, companheiro. Estou solicitando você, minha nobre, que nos dá a alegria da sua participação, para você divulgar aí nas suas redes, a fim de que a gente possa já, de imediato, começar
o nosso assunto. Só lembrá-los que nós já estamos com uma multiplicidade de pessoas inscritas no nosso curso, tá? Que vai ser Agosto de Deus, tá? Curso online que será ministrado nas 4 terças-feiras do mês de agosto, tá? Curso online, a igreja e a sua missão. Nós teremos 4 horas aulas, tá? E aí, meu nobre, você que ainda não se inscreveu, por favor, nós vamos colocar o link aí do nosso canal para você já clicar aí no sininho no canal aí para se inscrever no nosso canal e depois você página do Facebook e você já pode fazer a sua inscrição online para participar do nosso curso, tá bom? Então, faça isso o mais rápido possível. Bom, nós vamos entrar no nosso tema e nós queremos mandar aí também um abraço para todos que estão já entrando e, obviamente, que daqui para frente fica um tanto difícil para a gente falar o nome de todos, mas depois da live, com certeza, eu faço contato com você aí, tá bem, nobre? E só queria pedi-los para deixar o nome da cidade, não se esqueça disso, deixa o nome da cidade, deixa o nome do estado que você está conectado, deixa o nome do país que você está conectado, tá? Porque isso é importante para a gente. Também deixe o seu comentário. Seu comentário é hiper importante para a gente saber como é que está chegando a nossa fala, a nossa instrução à luz da Bíblia. Pastor Paulo, nós estamos com o texto já aberto na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos dar uma olhada no capítulo de números, deixa eu ver aqui, capítulo de número 2, né, da carta de Paulo, capítulo de número 3 da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ao versículo de número 10 e versículo de número 11. Nós estamos falando sobre o papel da igreja no reino de Deus. Para quem tem acompanhado as nossas lives falando sobre o reino de Deus, tá? É só você que ainda não acompanhou as anteriores ir lá no nosso canal do Facebook, ou seja, no YouTube, que você vai achar lá uma coletânea de ministrações sobre o reino de Deus. E dentre essas ministrações, nós falamos que o reino tem 3 dimensões. O reino de Deus, ele é eterno, né? Ele é de geração em geração, de eternidade a eternidade, tá? Em segundo lugar, nós falamos que o reino é presente, tá? E Jesus falou no sentido presente de que se ele expulsa demônio por meio do dedo de Deus, o reino de Deus já está entre vós, já está entre nós. E em terceiro lugar, a gente tem feito abordagem que vem um reino aí, ou seja, o mesmo reino, ele tem uma dimensão futura, tá? E nós estamos aguardando a plenitude deste reino que a gente denomina como reino vindouro, tá? Então, esse texto de Efésios, capítulo 3, verso 10 e 11, diz: para que, aí tem um advérbio de tempo no texto, para que agora, pela igreja, tá, no presente século, na presente era, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Né? Então, só para te conectar na mesma página conosco, talvez você está entrando hoje pela primeira vez, lembrando que nós falamos que a igreja foi anunciada por Jesus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Posterior, ele ter dito que edificaria a sua igreja, ele partiu para comprá-la. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versos 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em terceiro lugar, ele a inaugurou no dia de Pentecoste, com a descida do nobre e digníssimo Espírito Santo que habita em nós com excelência do seu poder. O texto diz lá em Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, a igreja, número 1, foi anunciada por Jesus, número 2, foi comprada por Jesus, número 3, foi inaugurada por Jesus. E na semana passada, a gente discutiu a etimologia da palavra igreja. E a gente percebeu que a igreja, a palavra igreja é uma palavra tanto de origem hebraica, no contexto da cultura hebraica, como nos explicou o nosso professor Paulo César Souto, né? Falamos sobre congregação, né? Falamos sobre congregação baseado no povo de Israel que saiu do Egito, e falamos também sobre a palavra igreja vindo da língua neotestamentária, do grego, a palavra eclésia, que significa chamados para fora. Tá? E voltando, pastor Paulo César, a estes pontos etimológicos, e baseado na expressão do apóstolo, ou seja, de Jesus, quando diz: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nós aprendemos também que Jesus não disse que edificaria a igreja em Pedro, como muita gente assimilou essa visão por intermédio da visão teológica da Igreja Católica em particular, né? Mas ele disse sobre esta, se referindo a ele mesmo, não sobre essa, quando ele dirigiu a palavra a Pedro, porque esta é o que está perto, esta é o que está perto, essa é o que está longe. Pedro estava longe, então ele disse sobre esta pedra, se referindo a ele. E pastor Paulo foi muito enfático quando citou o texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 6, que diz: vós também como pedras vivas. O texto está falando de fragmento de pedras, no que se refere a Pedro, né? Fragmento de pedras, e nós. Está dizendo: vós também como pedras vivas sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, essa pedra angular, essa pedra de esquina, essa pedra principal, essa rocha é o próprio Cristo, aonde a igreja está edificada. Aí, pastor Paulo, nesse aspecto,
Eu queria mostrar para o senhor um texto que eu achei na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 12 do 4 ao 5, também se referindo à igreja como corpo místico de Cristo, tá? Que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, quero mostrar esse texto para o Nobre, fazendo aquela referência que a gente discutiu aqui de nós como igreja. Né? Nós como igreja, como templo do Espírito Santo, e que muitas pessoas, na verdade, nós não vamos nos alongar nesse ponto, mas que muitas pessoas discutem que elas são a igreja, pelo fato de serem o templo da habitação do Espírito Santo. E o senhor fez uma distinção para nós, falando que, a despeito da gente ser o templo da habitação do Espírito Santo, a gente, no sentido pessoal, singular, ímpar, não formamos, de fato, a igreja no seu aspecto como Cristo propôs no texto. Né? Porque Paulo está dizendo aqui, porque num corpo nós temos muitos membros, né? E uma pessoa só não compõe esses muitos membros, não é isso, pastor Paulo? Exatamente, pastor Samuel. Assim como o próprio Paulo vai afirmar que a igreja é o edifício para a morada de Deus em espírito. Um edifício, ele não é construído por uma pedra só. Né? O edifício é construído por pedras, por tijolos, né? Que vão dando forma ao edifício até ele ficar pronto. Então, nós individualmente somos templo singular, templo do Espírito Santo. Mas em comunidade nós formamos a igreja porque era um corpo místico, como foi dito aqui por Paulo na sua carta aos Romanos, fazendo lembrar que Deus ele é espírito. Assim como o diabo, ele necessita de um corpo, perdão, de um corpo para poder se manifestar e atuar sobre a terra, da mesma forma Deus também é espírito. E para que ele atue sobre a terra com propriedade e domínio, ele precisa também de um corpo. Então a igreja, ele é o Perfeito. corpo, né, de Cristo, pelo qual ele se move. Então, como a igreja é composta por muitas pessoas, então Paulo faz essa analogia como os membros do corpo, né? Então, como no corpo humano nós temos mãos, pés, dedos, boca, ouvido, olhos, cada um tem uma função distinta e todos cooperam para o bom funcionamento do corpo por inteiro. Então, Paulo faz essa comparação, né, da igreja como sendo um corpo, sendo que o corpo místico de Cristo. Então, a igreja somos nós, o conjunto dos crentes salvos em Jesus, formamos a igreja, individualmente somos templo do Espírito Santo de Deus. Certo, então essa distinção é muito importante porque muitas pessoas têm que pegado isoladamente, né, a ideia de ser templo do Espírito Santo, achando que ele em si é a igreja, quando na verdade a gente olha sob essa ótica da visão teológica de Paulo, baseado no texto falando de muitos membros num corpo, né, a gente entende perfeitamente que a igreja é formada por essa multiplicidade, né, de gente que fora redimida, lavada, remida no precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, pastor Paulo, hoje a gente quer se deter aí quanto ao papel da igreja no reino de Deus. E a gente acha, né, que a igreja ela é agente do reino de Deus aqui na terra. Ela é o agente de Deus aqui na terra, na presente era. Tá? É por meio da igreja que Deus exerce hoje
o seu governo na terra, claro que é um governo de caráter espiritual, e isso está fundamentado no texto que a gente leu aí da carta aos Efésios, quando diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a igreja, eu diria que ela é o agente de Deus aqui na terra. Também a igreja, ela é a embaixada do reino aqui na terra, a embaixada do reino, e nós somos embaixadores deste reino. Você comunga com essa visão? 100%, né? O Eterno ele não faz nada na terra se não for através da igreja. Afinal, a igreja, o senhor falou, usou um termo muito propício, ela é a embaixada de Deus. Já que Deus ele tem um reino eterno, né? Ele habita nas mansões eternas, celestiais. A terra é uma extensão do seu reino, então ele precisa de uma embaixada na terra que represente o seu reino e possa divulgar e propagar os valores e a constituição deste reino. Haja vista ser nós, como igreja, essa embaixada, esse corpo místico de Cristo, e sendo o próprio Cristo o cabeça da igreja. Então, ele é o cérebro, né? Ele é a mente pensante da igreja. Né? A igreja é o corpo, mas a igreja não é o cabeça. O cabeça é o próprio Cristo, o próprio Messias. Então, como cabeça, ele que é a mente pensante. É dele que vem as diretrizes, ordenanças, conceitos, preceitos e toda a constituição que rege esse reino, né, que ele deve ser estabelecido pela igreja sobre a face da terra, vem através de Cristo como cabeça. Então a igreja ela é o corpo místico que Deus não faz nada neste mundo se não for através da igreja. Né? Porque o próprio Deus já estabeleceu, Cristo falou, né? Eu edificarei a minha igreja. Então, quando ele fala de edificar a igreja, ele está dizendo: eu estabelecerei a minha igreja como cabeça dela, ela me representa e nada eu farei aqui na terra se não for através da igreja que me representa na terra. Então, isso aí é pleno acordo. Porque a gente veio falando sobre o propósito de Deus a criar um reino eterno, né? E a gente veio falando que Deus, ele é o rei, porque o texto que a gente viu no Novo Testamento fala de reino de Deus e reino dos céus, né? A gente observou que reino dos céus está se referindo à origem do reino, e reino de Deus está relacionado com Deus como o próprio rei deste reino. E este reino, obviamente, que ele é eterno. E Deus, que estabeleceu esse reino no céu, gostaria de ter uma extensão desse reino aqui na terra e criou o homem com o objetivo de estender este reino que tem origem no céu, esse reino eterno, na terra. E delegou o Adão, né, o domínio sobre tudo que se move sobre a terra, com o objetivo de que essa extensão, a extensão desse reino, funcionasse aqui na terra. Aí o que acontece? Adão transgrediu a lei de Deus, desobedeceu a Deus e causou uma confusão genérica, né? De maneira que Deus teve que enviar Jesus como seu filho unigênito para padecer na cruz do Calvário, e Jesus, com a mão dele na cruz do Calvário, resgatar de novo o domínio, o reino que Adão havia perdido para Satanás, né? E a gente veio falando sobre a manifestação do Messias, né? Anunciado por João Batista como precursor, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, e de repente alguém possa imaginar assim: poxa, mas eles vieram falando sobre Jesus e agora como é que eles falam que a igreja ela é o agente de Deus, a igreja é a embaixada do reino,
e nós somos os embaixadores do reino. Aí você acabou de explicar aí porque a igreja é o corpo de Cristo, né? É bom que as pessoas entendam isso. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cérebro, né? Por intermédio da mente dele, né? Que o corpo se move, que o corpo, né, se mobiliza com o objetivo, na verdade, de representar Deus aqui na Terra, só que dentro de um contexto de reino espiritual no momento, não é isso? Exatamente. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo, a mente do Messias. Todo aquele que faz parte da sua igreja, ou seja, do seu corpo, ele tem a mente de Cristo, porque o corpo só tem uma cabeça, né? O corpo não tem várias cabeças, né? O corpo só tem uma cabeça. Então o corpo, ele tem vários membros, mas uma cabeça só. Então nós temos a mente de Cristo, Paulo afirma sobre isso. E a igreja, como o corpo místico do Messias, né, que estabelece o reino sobre a face da terra, é um reino de cunho espiritual, né? Entretanto, sendo implantado o reino nesse mundo físico, nesse mundo terreno. Vamos voltar ao Adão, como o senhor falou aí, né? Deus cria Adão. Adão ele vai ser o representante de Deus sobre a face da terra. Então, Adão representa Deus. Então, Adão recebe de Deus também uma constituição, normas, diretrizes, o que fazer, o que não fazer, né? O que ele domina, aquilo que ele tem direito, aquilo que ele não tem o direito, como foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele recebe de Deus uma, vamos usar esse termo, uma Torá, uma lei, uma norma. Quando ele quebra essa norma, então esse governo é tirado de Adão e é entregue àquele que fez Adão quebrar a norma. É o preceito antigo. Aquele que é vencido passa a ser servo daquele que o venceu. Então o diabo recebe o direito de governar, né? Aí nós entramos naquele princípio do tempo das semanas que eu falei na nossa primeira live. Ele vai governar, ele tem direito de governar por uma semana de milênios, né? E Jesus vem exatamente para retomar esse governo de forma plena quando essa semana de milênios se encerrar. É por isso que nós teremos o milênio, né? O milênio ele vai casar justamente com o sétimo milênio, para que se cumpra o princípio da Escritura, que a cada 6 anos que uma terra é dominada, no sétimo ano ela tem que descansar, a cada 6 décadas, uma década a terra descansa, a cada 6 séculos, um século a terra descansa, a cada 6 milênios, um milênio, que é o sétimo, a terra descansa. Então Jesus ele recebe, ele retoma esse governo quando o milênio se encerrar, e então passa a governar plenamente sobre o reino estabelecido. Mas até lá, como nós falamos nas lives anteriores, ele está estabelecendo o reino de forma progressiva até a sua plenitude, quando ele retornar para governar com a igreja. Então aí ele começa a reinar plenamente. Até lá, estamos implantando o reino progressivo, que é o reino espiritual. Ele mesmo disse, né? O meu reino não é deste mundo, ou seja, as normas, as diretrizes, o modus operandi do meu reino não é como o reino deste mundo, que é corrompido, pecaminoso, transgressor, né? O meu reino é um reino de santidade, de justiça, e a igreja tem esse Então, papel. essa fase, o papel da igreja no reino presente, para as pessoas compreenderem, né? O reino é eterno, o reino é presente e o reino é vindouro, né? Yeah. E nós estamos aguardando o reino vindouro quando Cristo vai governar junto com a igreja de forma plena durante Pleno. um milênio aqui na Terra. Mas acontece que, como Adão transgrediu a lei de Deus, pecou, e automaticamente, através do pecado de Adão, houve uma, como se diz assim, como se falássemos de música, né? Nós ficamos desafinados do diapasão de Deus, né? Nós ficamos desafinados e aí, com essa desafinação, aconteceu a falta de hegemonia, a falta de harmonia, a terra virou um caos, né? Todos sofreram, os homens sofreram, né? Como coroa da criação de Deus, a natureza sofreu, de modo geral, e sofre até hoje. Então,
Cristo se manifesta com o objetivo de colocar em ordem tudo que ficou em desordem por ocasião do pecado de Adão, né? Para esse reino vindouro se manifestar na sua plenitude, então tem que haver um processo educacional, uma reeducação, né, nas pessoas que vão reinar com Cristo, com o objetivo de que elas tenham a mente de Cristo, porque Cristo é o cabeça deste corpo que é a igreja, certo? De maneira que esse período agora chamado do reino presente, em que Jesus disse, se eu expulso o demônio por meio do dedo de Deus, o reino de Deus já está entre vós, o objetivo do reino através da igreja é exatamente que a igreja passe por um processo de reeducação, né, com o objetivo de assimilar a cultura do reino, não é isso? Com o objetivo de assimilar a cultura do reino para que, de fato, essa embaixada do reino, para que, de fato, esses embaixadores que somos nós, com Cristo, governe durante 1000 anos. E tem um texto, pastor Paulo, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, que o texto fala o seguinte, o texto diz assim, provém de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, tá? E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, você observa aí no texto, parece três coisas dentro do texto. Primeiro, ele está dizendo que, por isso, ou seja, tudo isso provém de quem? De Deus, né? Ele está dizendo que reconciliou consigo mesmo, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, né? Então, é o processo que eu disse, que o caos aconteceu com o pecado de Adão e automaticamente houve uma dissonância, né? Ou seja, uma perda de hegemonia, de harmonia, uma perda de estar afinado no diapasão de Deus, né? Ficamos totalmente desafinados com a entrada do pecado. Aí Jesus se manifesta, o Paulo está dizendo assim, que isso provém de Deus. Primeiro, Deus nos reconciliou com ele por meio de Cristo. Tá? Número 2, e aí nos deu o ministério da reconciliação, com o objetivo de que nós agora também somos responsáveis por reconciliar os homens que estão fora dos planos de Deus ou perdidos ainda no pecado, esses homens sejam reconciliados com Deus, tá? E também acontece também um processo de reconciliação do mundo físico no sentido daquela expressão de Paulo de que toda a criação geme aguardando com expectativa o dia da redenção. Então, é um processo tríplice. Deus nos reconciliou com ele mesmo através de Cristo, tá? Nós temos a responsabilidade de reconciliar o homem com Deus, tá? E através desse processo de reconciliação também haverá a reconciliação da natureza com o próprio Deus. Concorda?
Perfeitamente, pastor, perfeitamente. Quando Paulo utiliza essa expressão catalasso, reconciliar, a ideia é que ele, através de Cristo, ele traz o homem de volta para a sua aprovação, convivência, né? A palavra catalasso traz a ideia de trocar, né? De cambiar, de trocar a estrutura, né? Ou seja, aquilo que estava fora agora volta a ficar dentro, que estava em aprovação. Então, quando Paulo diz que por meio de Cristo ele reconcilia-nos com Deus, ou seja, Jesus ele veio cumpriu cabalmente a lei de Deus, né? Nascido sob a Torá, sob a lei, né? Ele cumpriu toda a Torá de Deus que concernia a ele cumprir, né? Porque quando a gente fala de cumprir a lei, alguns vão dizer assim, mas é impossível cumprir toda a lei. É preciso entender que a lei tinha vários aspectos, a Torá tinha vários aspectos, né? E os aspectos concernentes a Jesus, todos ele cumpriu, porque a Bíblia vai dizer que ele nunca pecou e na sua boca não se achou engano. Então, se ele nunca pecou, ele nunca transgrediu a lei de Deus, porque o pecado, 1 João 3,4, é a transgressão da lei. Então, ele nunca pecou, porque ele nunca transgrediu a lei. Então, nele, ele cumpre cabalmente essa obediência e ele nos leva, né, a fazer aquela palavra que nós já usamos aqui anteriormente, fazer techuva ou techuvá, retornar, né? Retornar para o centro da vontade de Deus através da sua palavra, né? E fazendo assim, nós que voltamos já e temos agora uma mente transformada, ele vai falar para Nicodemos, João capítulo 3, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino. Então, nascendo da água e do Espírito, através do sacrifício de Jesus, nós passamos a ter a mente transformada, passamos a ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma mente que obedece ao Pai, porque em tudo ele foi obediente, até a morte, diz lá Paulo em Filipenses 2, até a morte de cruz. Passamos a ser agora, ou ter agora, o mesmo ministério de Jesus, da reconciliação. Por quê? Porque vamos anunciar a mesma pregação que Jesus pregou. Ide por todo mundo, pregai, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos ensinei. Então, a partir do momento que nós passamos a anunciar o que Jesus anunciou, nós temos o mesmo ministério da reconciliação. Levar de volta aquele que está ainda em transgressão, que está fora do corpo, a se arrepender e voltar para o corpo, ingressar no corpo e passar também a ser um reconciliador também em Cristo Jesus. Aí você vai entender o que o apóstolo Paulo também escreveu aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 22 ao 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que quanto ao trato passado, né, está se referindo o período que a gente estava, como se diz assim, em inimizade com Deus por causa da transgressão, por causa da pecaminosidade que nós herdamos de Adão, né? Ele está dizendo, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos removeis do espírito do vosso sentido, e vós revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, que são as bases do reino. Não é isso? Olha aí, tremendo, tremendo. E ainda acrescentando esse texto que o senhor leu aí, pastor, temos aqui Colossenses também, capítulo 1, versículo 20 até o 22, que Paulo vai dizer assim, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Agora, olha que interessante. Ele vai dizer assim, verso 21, a vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos na sua mente, olha aí, pelas vossas más obras. Olha aí, nós não tínhamos a mente de Cristo. Então, na nossa mente, que ordena o nosso corpo físico, as nossas ações, éramos inimigos porque a nossa mente
distante da verdade de Deus, a gente só produzia más obras. Então, quando a gente vem para Cristo pelo arrependimento, então a nossa mente agora ela passa uma techuva, ela passa uma transformação, a metanoia. Então a gente se arrepende, passa a ter a mente de Cristo, e essa mente agora transformada nos traz em plena reconciliação com Ele. A palavra que ele utiliza aqui, apocatalasso, capítulo 1, versículo 20, por meio dele reconciliar-se, aqui apocatalasso, é reconciliar completamente. Não é? Não fica nada a dever, nada por fazer. E interessante também, pastor Samuel, é que ele fala aqui, ó, e que havendo por ele feito a paz. Isso é interessante, porque essa palavra paz é a palavra shalom. Paulo em Efésios vai dizer que ele evangelizou a paz, a vós que estavais perto e a vós que estavais longe. Isso é interessante por quê? Porque a palavra shalom, paz, não quer dizer só ausência de guerra, né? Plenitude, né? Realizações, paz, saúde, tranquilidade. Mas a palavra shalom, ela, na sua etimologia, ela é composta por duas palavras. A palavra shá e a palavra lom. A palavra shá, reunir. Daí vem a palavra shamaim, céus. O que é shamaim? Ajuntamento das águas. Shá, ajuntar. Maim, águas. Shamaim, quer dizer, céus, ajuntamento das águas. A palavra Shabat, interessante, né? Shá quer dizer ajuntar. Bat quer dizer filha desposada. Então, Shabat é ajuntar a filha desposada. Né? E quem é a filha desposada do Messias? A igreja. Né? A igreja é a filha que o Messias desposou. Certo. Aí, quando a gente vai para Shalom, temos Shá e Lom. Shá, ajuntar. Lom, aquilo que está distante, aquilo que se afastou. Né? Então, quando ele fala, ele evangelizou a paz, o que ele está dizendo? Ele trouxe as boas novas. E as boas novas implica em trazer para perto vocês que estavam longe. Então, por isso que a gente fala paz do Senhor, Shalom. Porque Shalom também quer dizer ajuntar, trazer para perto aquele que estava longe. Aí Paulo evangelizou a Shalom, a vós que estavais perto, mas também a vós que estavais longe, que era inimigo agora pela paz, pela Shalom, pelo evangelho. Ele agora vem para perto, né? Quem estava distante, viva perto, que é inimigo, agora vira corpo do Machia, através dessa apocatalasso, dessa plena reconciliação de Cristo para com a igreja, e aqueles também que creem em seu nome. É interessante essa conotação, porque a partir daí a gente entende o propósito, o papel da igreja no reino de Deus, né? Primeira instância, só é a igreja quem passou por esse processo de regeneração, de novo nascimento, né? Que passou por aquelas etapas, se arrependeu, né? Que é o techuvá, né? Passou pelo processo da metanoia, né? Que é mudança de mente, não é isso? Mudança de mentalidade. Passou por aquele processo e automaticamente absorveu a mente de Cristo. E ao ter absorvido a mente de Cristo, aí acontece esse processo que Paulo se refere em Efésios capítulo 4, quando ele diz no texto, né, que quanto ao trato passado, antes da passar pelo arrependimento, né? Antes da gente passar pelo novo nascimento, né? Então a gente estava envolvido nesse trato passado aí, e que você acabou de expressar que a gente era inimigo, tinha uma mente completamente distorcida do propósito de Deus, né? Então ele diz aí que quanto ao trato passado, aí ele está recomendando: vos despojeis do velho homem. Este, né, que está relacionado com a nossa maneira de viver antiga, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aí vem a proposta: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, tá? Aí está relacionado com essa mudança de mentalidade, né?
e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira, a base do reino, justiça E e santidade. santidade. Que coisa E tremenda, santidade. reverendo. Isso é muito importante, pastor, que o senhor está falando aí, por quê? Porque muitas pessoas, né, no nosso meio evangélico, elas não conseguem perceber, elas não conseguem ter esse entendimento dessa verdade fundamental do reino. Se eu agora salvo, se nós agora salvos em Jesus, temos uma mente transformada, né, e precisamos alcançar outras pessoas através da pregação do evangelho, a única forma que nós temos de alcançar essas pessoas é anunciando, né, a essas pessoas que elas estão distantes do reino, que são inimigas de Deus, que precisam se arrepender, fazer teshuva e voltar para que elas possam então fazer parte do corpo e ter a mente de Cristo. E através da pregação genuína do evangelho. Jesus falou assim: ide e pregai o evangelho. E pregar o evangelho não é anunciar que a pessoa vai ter uma casa própria, que vir para Jesus vai ter um carro novo, que vai ter prosperidade, que vai ter um casamento dos sonhos, como muitos pensam que é isso, né? Por quê? Porque eles interpretam mal a Escritura, principalmente quando vão dizer assim: mas Jesus disse que que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Então, alguns pensam que vida com abundância na fala de Cristo é nós termos uma vida com ampla suficiência terrena, material, com bens, conforto. Na verdade, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra vida ali é zoe, e zoe não é vida biológica. Zoe é vida espiritual. O que ele está dizendo? Exatamente em consonância com João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Zoe é vida espiritual. Ele está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida eterna e vida abundante, ainda que passemos, se for preciso, privações na terra, mas tendo a promessa da vida eterna. Então, muitas pessoas, elas anunciam o evangelho de forma errada. Elas vão anunciar o evangelho prometendo às pessoas ter aqui na terra o que elas não têm. Vem para Jesus, que você vai ter uma casa melhor, o casamento vai entrar nos eixos, vai tudo dar certo, o emprego vai ser uma bênção, você vai prosperar, quando na verdade não é essa a proposta da reconciliação. A reconciliação é trazer de volta quem é inimigo na sua mente de Deus. E essa inimizade vem o quê? Pela quebra dos mandamentos de Deus para as nossas vidas. Isso é muito importante frisar. E aí, a partir do momento que você passa por esse processo, né, esse processo que você acabou de expor, né, de entender a centralidade do Evangelho do Reino, de entender a visão do Evangelho do Reino, você sabe quem você é em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo. E o apóstolo Pedro, ele falando da igreja, ele disse em 2 Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10, ele diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aí tem um propósito: você não é tudo isso a troco de bala juquinha. Você é tudo isso porque você é um agente do reino aqui na terra. Aí o texto completo dizendo assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós estávamos em trevas, nossos sentidos obscurecidos, nossa percepção de reino totalmente alienada, e a gente lamenta que os religiosos que se hoje
e que não tem uma visão plena do reino de Deus continua com os sentidos obscurecidos, com essa visão de reino baseado nessa proposta que você acabou de falar, casa própria, vida abundante no sentido pleno de coisas físicas, passageiras, terrenas, aqui da terra, quando, na verdade, o propósito de Deus em relação à igreja é mudar a mentalidade da igreja. Mudar a mentalidade da igreja para que, de fato, ela seja essa geração eleita, para que, de fato, ela seja sacerdócio real, para que, de fato, ela seja essa nação santa com dupla cidadania. Pastor Samuel, esse texto que o senhor citou aí, pastor, é importantíssimo. Por quê? Porque muitas pessoas, elas leem o texto ou recitam a passagem bíblica se analisar os princípios que estão nela estabelecidos. Quando Pedro vai dizer, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, olha o que ele está dizendo. Geração eleita, sacerdócio real e nação santa. São três aspectos que estavam exclusivamente ligados à tribo de Levi. Então, Deus, em 12 tribos, ele elege a tribo de Levi de forma específica, porque Levi, ele defendeu a santidade do eterno no episódio do bezerro de ouro, quando o Senhor mandou depois que cada um pegasse sua espada e tirasse a vida até de seus familiares, se fosse preciso que houvesse rebelado contra o Senhor. Levi sacou da espada, a tribo de Levi, e não mediu esforço para santificar o arraial. Então Deus elegeu Levi, né? Geração eleita. Levi foi eleito dentre 12 tribos, a tribo específica. Para quê? Para ser sacerdócio. O que é o sacerdócio? O sacerdote, ele tinha que ter uma vida santa. O sacerdócio, ele servia no altar de Deus, ele ministrava as coisas sagradas. Então havia níveis de santidade. E vinha da tribo de Levi, né? Da tribo de Levi. E eles tinham níveis de santidade, quanto mais próximo ao Kadosh Kadoshim, ao santíssimo lugar que só o sumo sacerdote tinha, não é? Era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, havia um nível de santidade, mas todos deveriam ter um nível de santidade grande, como tribo de Levi. Por quê? Eles eram sacerdócio santo, nação santa, olha aí, santificado. Aí o senhor encontra Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12, dizendo, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo quer dizer, Paulo faz menção ao sacrifício lá de Levi. Qual é o sacrifício? Para que Deus aceitasse o sacrifício. Segundo, tinha que ser santo, perfeito, puro, sem mancha, sem mácula e agradável a Deus, ou seja, atendia o padrão do sacrifício e Deus recebia a oferta. Então, no Antigo Testamento, por Levi, o homem, para se achegar a Deus, ele teria que levar um animal para morrer no seu lugar. O animal tinha que subir vivo ao altar, tinha que ser puro, não é? Quem leu aí Flávio José, a história dos Hebreus, vai lembrar que em uma passagem José vai dizer que houve uma festa em Jerusalém para o sacrifício e haviam 20.000 ofertantes na fila para passar pela porta do gado, pela porta estreita, a porta das ovelhas, e cada ofertante com seu animal. Eram 20.000 ofertantes e 20.000 animais. José afirma que dos 20.000 animais, só 7.000 passaram pela porta. 13.000 foram rejeitados, porque eram mancos, cego, malhado, imperfeitos, e não passaram pela porta. Aí Cristo vem dizer, porfiai por passar pela porta estreita, porque muitos tentarão passar, mas não passarão, porque a porta estreita traz um filtro para quem realmente quer dar a vida eterna. Então, o senhor usou esse termo aí de Pedro, isso é interessante esse texto, porque Pedro está dizendo que nós, como igreja, devemos ter o mesmo padrão. Qual? Somos eleitos, separados para sermos santificados nele, como sacerdote que não entra na sua presença de qualquer forma, tem que se santificar perante ele, e somos uma nação santa, uma nação santa, Kulan Kadushim, povo santo, arraial santo, a expressão do Antigo Testamento, que também se repete no Novo, só que no grego. Kulan Kadushim, é uma congregação santa, um povo santo. Isso é muito importante, pastor. É interessante, e nós não temos mais tempo, mas fechando o assunto, para a gente não deixar vago aí com os nossos queridos que estão ainda
conectado conosco, é interessante que eu e você, e nós, de modo geral, como igreja, saibamos o que somos em Cristo. E o apóstolo Pedro diz: vós sois geração eleita. Ele diz: sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado, com precioso sangue de um cordeiro, sem mancha e sem mácula. Aí ele diz: para que vocês foram eleitos? Para que vocês se tornaram sacerdócio real? Para que vocês são nação santa? Para que Deus comprou vocês com o próprio sangue do Filho dele derramado na cruz? Com o objetivo de que vocês anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que virtudes são essas? É a cultura do reino. O papel da igreja é propagar a cultura do reino para mudar essa geração, para mudar a sociedade de modo geral, de maneira que, na medida que todos que se diz igreja passe a ter a mente de Cristo, é membro do corpo de Cristo, essas pessoas estarão aptas para, no reino vindouro, reinar com Cristo no milênio, por 1000 anos, porque elas leem na mesma página que Jesus lê. Perfeito, Correto, pastor. 1 Pedro 1,15, Pedro vai dizer assim: mas como é santo, como é kadosh, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O que Pedro diz, né? Mas como é santo, kadosh, aquele que vos chamou, o que Pedro está dizendo? Pedro está fazendo menção ao Antigo Testamento, principalmente a Levítico. Levítico 20, 26, Deus diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Né? Então, Pedro faz menção, em 1 Pedro 1,15, dizendo que nós devemos ser santos, como santo é aquele que nos chamou, em toda a nossa maneira de viver. Aí Paulo, em Efésios 5, primeiro, vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, o nosso papel, a nossa posição como igreja, ou no corpo, que é a igreja, nós devemos ser santos. E essa santificação só vem a nós pela prática da palavra de Deus, que é a constituição do reino de Deus. Muito bem, meu nobre. Então, a proposta final que a gente faz é a baseada em Mateus 6,33, que eu faço a você, que Jesus fez para nós: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, tá? Porque a base do reino é justiça, retidão e santidade. Se você quer ser igreja, se você de fato se considera igreja, você tem que estar alinhado com o reino de Deus, que está fundamentado nessa tríade: justiça, santidade e retidão. E a partir do momento que você estiver alinhado com os princípios que norteia o reino de Deus, a partir do momento que você tiver a legislação do reino, a constituição do reino, que você absorver os preceitos do reino, os princípios do reino, a cultura do reino, aí a sua postura será baseada no que Jesus falou no Sermão da Montanha. Porque ele diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, olha aqui que ele diz: de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Deixa eu só te falar uma coisa. Para entrar no reino presente, você entra por meio do arrependimento. Porque essa foi a pregação de João e a pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá? E aí Jesus disse, se eu expulso demônios por meio do dedo de Deus, o reino de Deus já está entre vós. Então, para entrar no reino presente é por meio do arrependimento. Agora, para entrar no reino vindouro é por meio da justiça, da santidade e da retidão. Por isso ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí Jesus diz, se essa justiça de vocês não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino de Deus. E para vocês praticarem essa justiça, ele diz assim, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não necessitais, resistais o mal, mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tá? E tirar-te a vestimenta, ele diz, larga-lhe também a capa. E qualquer que obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Aí, dá a quem te pedir e não desvies daquele que quiser que ele empreste. Então, esse é o princípio do reino, não é isso, meu chefe? Para a gente fechar pastor, aí. Perfeito. Inclusive, isso aí está em linha, pastor, o senhor falou agora aí. Eu tenho uma apostila chamada Porta, Caminho e Alvo. Então, eu falo sobre porta do reino, caminho do reino e alvo do reino. A porta do reino foi o que o senhor falou aí. Ela está lá em Atos, capítulo de número 2, quando Pedro diz, arrependei-vos, sedes imergidos em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali é o que nós chamamos de porta do reino. Então, se alguém quiser entrar no reino de Deus, entrar no reino, pela porta do reino, a porta é essa, arrependimento, fazer ter chuva, né? E aí ele vai ser batizado em nome de Jesus Cristo e recebe o dom do Espírito Santo. Aí a porta do reino. Só que vem o caminho do reino. E onde está? O caminho do reino ele é mais complexo do que a porta do reino. Porque Jesus falou o seguinte, olha, porfiar e por passar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho. Então ele diz que a porta é estreita, mas após a porta tem um caminho. A gente só vai entender isso bem quando a gente vai perceber como funcionava a porta das ovelhas lá em Neemias capítulo 3, que era um filtro de passagem. Citei que José falou sobre a porta das ovelhas, havia 20 mil animais para ir para o sacrifício, só 7 mil passaram. 13 mil foram barrados da porta, não passaram pela porta, e a porta é estreita. Mas após a porta, havia mais 2 outras inspeções para o animal. Era feita pelos sacerdotes, que era uma inspeção mais rigorosa do que os levitas na porta das ovelhas. Né? Eles levantavam os cascos do animal, abriam as orelhas, mexiam na pelagem para ver se tinha uma ferida, um casco rachado, uma ferida na orelha. Caso passasse pela mão do sacerdote, ia para o sumo sacerdote. Quando era ovelha, ele mandava tosquiar a ovelha, porque a lã poderia ocultar uma mancha ou uma ferida na pele do animal. O sacerdote abria a íris do animal, porque se houvesse uma mancha na íris, podia representar uma enfermidade do animal, ele era rejeitado. Então, o caminho até o alvo, que é o altar do sacrifício, ele era mais estreito que a porta, porque a porta, a inspeção era rápida, né? Porque havia muita gente na fila. Mas dentro do caminho a inspeção era muito mais criteriosa. Aí veio o caminho do reino. E o caminho do reino é justamente isso aí. O cara passou pela porta, se arrependeu. Ok, agora pronto, já passei pela porta, estou salvo? Não é bem assim. Aí vem o caminho até o alvo, que é a vida eterna. Esse caminho passa, o senhor falou aí, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino. A gente pode, depois de uma outra live, posteriormente, falar sobre o caminho do reino também. É muito interessante. Muito, muito bom, pastor. E de maneira que a gente agradece muito a Deus pela sua vida nessas lives. Parece que semana que vem você está voltando a Portugal, não é isso?
Eu estou chegando na segunda-feira, em nome de Jesus. Tá com saudade daquele, como é que é, o pastel de Belém? Pastel de Belém lá em Lisboa. Eu vou descer em Lisboa, mas eu estou com saudade da francesinha lá do Porto. É um prato típico do Porto. Tá Ah, certo. rapaz, coisa boa. Então, mas mesmo assim, depois para frente a gente vai fazer umas lives de lá juntos, tá? Pronto, vamos fazer lives aí Mas junto aí. de antemão eu quero agradecê-lo, porque foi magnífico, maravilhoso demais desfrutarmos aí da sua participação e sermos abençoados através da sua vida e abençoou muito os nossos queridos que estão conectados conosco. Você, meu nobre, que está dando aí o ar da graça agora, tá? Não deixa, por favor, de fazer o seu comentário dessa live, tá? Como também, por favor, é necessário que tantas pessoas as quais não dispõem do mesmo tempo que você tem para assistir, participar de uma live como essa, você pode distribuir nas suas redes sociais para que essas pessoas tenham acesso a essa mensagem que é urgente acerca do reino de Deus, tá? Então, eu quero agradecer ao pastor Paulo, tá? E dizer para você que na semana que vem nós vamos falar sobre o reino vindouro, vamos falar sobre o milênio, e eu vou trazer um outro professor, tá? Pastor Paulo conhece, pastor apóstolo Jefferson Neto vai estar ministrando conosco aqui sobre o milênio, reino vindouro. Então, meu nobre, divulga isso, porque na terça que vem é imperdível, porque já estamos entrando no campo escatológico sobre o reino vindouro, sobre o futuro do reino, e você não pode deixar de perder essa linha, não pode perder essa linha de raciocínio. Pastor Paulo, está liberado aí para você cumprimentar e despedir aí do povão, tá bom? Benção. Eu quero agradecer, pastor Samuel, essa rica oportunidade que você me deu essas 5 terça-feiras, quase, ou foi 5, né? Isso, Terça-feiras, a isso. gente junto aqui. Para mim foi um privilégio muito grande estar aprendendo contigo aí. O senhor é um mestre, um professor aí. Pastor Samuel tem uma didática, assim, uma eloquência, uma oratória, um conhecimento muito vasto da Escritura e aprendi demais com o pastor Samuel. Para mim foi um privilégio. E eu quero reforçar para você o seguinte: vem aí Agosto de Deus. Eu já fiz minha inscrição. Eu Já vi fiz minha lá, rapaz, inscrição. eu vi. Eu quero Claro! agradecê-lo, eu quero agradecê-lo, porque você já fez a sua inscrição e já Já. chegou o relatório da sua inscrição. E é isso que eu estou Muito dizendo bem. para os meus caros que estão conectados conosco na live, de que você vai perder a oportunidade, porque o pastor Paulo já fez, tem um pastor aqui na Barra da Tijuca, pastor nosso, e Conheço, ele conheço. Falei. escute, ele conclamou a igreja dele, tá, para fazer o curso, e todos os dias chega uma multiplicidade de membros que estão entrando e fazendo as inscrições no curso. E eu quero recomendar a você, meu lindo, meu nobre, por favor, aproveita hoje, que está quentinho aí, você está conectado, já entra na página e deixa lá a sua inscrição pronta, viu, pastor Paulo? Fico muito E grato outra coisa, e com assim que eu chegar certeza em você vai. Portugal, pastor, eu vou botar a igreja para fazer essa inscrição também lá. Só vou chegar lá e tocar o povo para se inscrever. Tem essa diferença de fuso horário, né? Lá já vai ser aí meia-noite e tal, mas é de muita importância esse curso, porque a igreja é a sua missão. Isso muda a mentalidade de nós, irmãos. A gente passa a nos ver como talmide, discípulo de Cristo. É algo tremendo. Eu já ouvi o pastor Samuel ministrar, mas eu quero mais. Eu preciso ser ministrado por esse curso. São 4 horas, É querido. muita gentileza sua, eu fico grato. Que é isso, pastor? É um curso maravilhoso, sem nenhuma demagogia. O pastor Samuel é um amigo meu, ele não precisa desses falsos elogios, e nós não estamos aqui para Pastor isso. Paulo, inclusive você pode participar do sorteio de um kit de 6 livros de nossa autoria, né? Olha aí, Você que vai indicar, maravilha, você que vai indicar os membros lá da sua igreja, o pastor sem Charlene dúvida. já está participando, tá? Porque eu estou fazendo uma promoção aí para os nobres. Quem fizer a sua inscrição e indicar mais 9, tá? Que
tem lá na ficha de inscrição, aparece lá, quem é que te indicou? Aí vai aparecer lá, Pastor Paulo César Souto. Aí, quando completar 10 pessoas que você indicou, você já está concorrendo a um kit de 6 livros de nossa autoria e nós vamos sortear 10 kits desses. Então, Maravilha. por isso que eu estou recomendando a essas pessoas que estão aí ainda em marcha lenta e está deixando para a última hora, você pode ficar a pé. Pastor, tem um número limite de inscrições? Não, na verdade, a gente está querendo fazer uma análise primária, né? Porque a gente está aí com 2 processos, né? Um processo da live aqui no Facebook ou a live no canal, ou seja, as aulas no Facebook ou no canal, tá? No canal nosso no YouTube, ou também num aplicativo chamado, você conhece, em que, dependendo do número de pessoas, ele comporta até 500 inscrições, né? Mas aí eu quero ver, por isso que eu estou estimulando as pessoas a correrem, porque a gente vai ter uma primária aí daqui mais uns dias para oficializar se esse número vai se restringir ou vai ampliar aí para um número maior. Muito bem. A irmã Helenilda Evaristo disse que não conseguiu fazer inscrição. Tenta lá de novo, irmã Helenilda, que você vai conseguir. Eu corrigi. Estava vendo um problemazinho com o telefone, as pessoas não conseguiam completar o número do telefone. Ontem, várias pessoas entraram em contato comigo e eu já corrigi isso. Ela pode entrar que vai conseguir fazer certinho hoje. Ótimo, ótimo. Então, eu queria reforçar isso aí, tá bom? Para você que você não pode perder essa oportunidade. E também pedir a você que, se possível, acompanhe a gente lá também no nosso Instagram. Nós temos lá algumas mensagens interessantes. Eu falei aí 3 dias sobre Jesus quebrou a lei, aboliu a lei. É um tema muito importante também para nós. Hoje eu falei também numa live mais cedo sobre o texto de Malaquias, capítulo 1, quando Deus vai dizer assim, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Né? Então, nós temos mensagens interessantes lá no nosso Instagram, temos nossos livros, apostilas, você pode acompanhar lá também conosco, e vai ser uma bênção ter os irmãos lá em nossa rede social para nos acompanhar e também você poder ouvir um pouco das nossas ministrações. Pastor Samuel, muito obrigado mais uma vez. O Eterno lhe abençoe multiplicadamente, porque o Senhor me fez um convite honroso. E para mim foi uma bênção poder ministrar aí para os seus amigos, seu povo aí, que o senhor conhece aí. Foi um privilégio muito grande. Com certeza. Deixa recompensa. Com certeza não vai ficar só nessa. Nós vamos manter aí essa relação. Com certeza. Amém. E uma boa viagem. Que Deus abençoe Obrigado, você, pastor. abençoe a igreja. E a gente vai manter contato, tá bom? Grande abraço. Pastor Samuel, só um minuto. Pastor Samuel, a sua auditório que é grande aí, eu queria pedir, eu sei que o senhor já está fazendo isso, mas eu queria só reforçar irmãos, pela minha cunhada, a irmã Alana Gonçalves. Tá? Nas suas orações, ore por ela. A gente veio ao Brasil para acompanhar ela num tratamento de câncer. Ela está enfrentando uma grande batalha aí. Qual é o nome? Nós cremos na Repete vitória. o nome de novo. Alana Gonçalves. Alana Gonçalves. Gonçalves. Tá bom? Então, você que está nos ouvindo, se você de repente esqueceu o nome, lembrar, o pastor Paulo César Souto, Senhor, abençoa lá sua cunhada, não é? Deus sabe quem é, e ele vai fazer um milagre, e depois vamos testemunhar aqui também, junto ao pastor Samuel, para ele poder te informar sobre isso. Obrigado mais uma vez, pastor Samuel. Beijo no coração, tamo junto aí. Amém. Um grande abraço, boa viagem. Muitíssimo obrigado pela sua participação conosco na live dessa noite. Não se esqueça de divulgar nas suas redes sociais a live e não deixa, por favor, de deixar aí o seu comentário, né? Uma redundância, deixa e deixar. Mas, por favor, deixa lá o seu comentário, até porque eu vou mandar para o pastor Paulo os comentários que você fizer aí, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe todos vocês, no precioso nome de Jesus de Nazaré.